Queremos dar las gracias con mi esposa por el amor recibido de parte de ustedes. Quero agradecer junto com a minha esposa pelo amor recebido da parte de vocês. Y también a John Nelson y a Sirley por tenernos en su casa tantos días. Também ao João Nelson e a Cirlei por nos ter na sua casa por tantos dias. Nos han hecho sentir como si fuésemos de la casa Nos fizeram sentir como se fôssemos da casa. y damos muchas gracias. E damos muitas graças. Y puedo decirle a los hermanos de la congregación Posso dizer aos irmãos da congregação, que los felicito a todos ustedes eu felicito a todos vocês por los pastores que tienen. pelos pastores que têm. Es un privilegio É um privilégio tener los pastores que ustedes tienen. ter os pastores que vocês têm. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por los pastores que... Graças a Deus. Estos días Nesses dias, estamos compartiendo sobre cómo caminar con Dios. estamos compartilhando sobre como caminhar com Deus. Y vimos que hay etapas en el caminar con Dios. E vimos que há essas etapas Y na vimos caminhada com Deus. esas etapas en el rey David. E vimos isso, as etapas na história do rei Porque Davi. Dios se mueve en etapas. Porque Deus se move em etapas. Está la etapa de la creación Tem a etapa da criação hasta Noé. até Noé. Después viene una etapa de juicio. Depois vem uma etapa de juízes. Después juízo. de levantar hombres que serían los Abraham, el padre de la fe, Depois levanta homens que seriam como Abraão, o pai da fé, para formar un pueblo para Dios. para formar um povo para Deus. Luego Dios trata con ese pueblo. Depois Deus trata com esse povo. Después lo pone en una tierra prometida. Depois põe numa terra prometida. Después manda juicio sobre el pueblo Depois manda juízo sobre o povo hasta la venida de Jesús. até a vinda de Jesus. Y entra en otra etapa E entra em outra etapa, que duró unos 30 años hasta que Jesús se manifiesta. que durou uns 30 anos até que Jesus se Después la manifestasse. etapa del ministerio de Jesús Depois a etapa do ministério de Jesus. y ahora estamos en otra etapa. E agora estamos em outra etapa. Dios se mueve en etapas Deus se move em etapas. y nosotros también nos movemos en etapas. E nós também nos movemos em etapas. Está el niño Está a criança, desde criança, con los padres com os pais. y parece una etapa eterna, Parece uma etapa eterna, pero es una etapa. mas é uma etapa. Después estos se ponen en adolescentes Depois eles chegam à adolescência. y después está la otra etapa de que buscan con quién van a casarse. Depois tem a etapa onde eles buscam com quem vão casar. Luego se casan E aí se casam. y son etapas. São etapas. Y parece que una hermosa etapa, recién casados, E é uma etapa muito bonita de recém-casados. y después vienen los hijos. E depois vem os filhos. Y es otra etapa. E é outra Y etapa. así E sucesivamente. assim sucessivamente. ¿En qué etapa estás? Qual etapa você está? Nosotros estamos en la etapa de los abuelos. Nós estamos na etapa dos avós. Es hermosa esta etapa. Muito bonita essa etapa. ¿Cuántos abuelos tenemos aquí? Quantos avós temos aqui? Qué Avô e avó. etapa, ¿eh? Y que no nos hagan hablar de los nietos, E que não nos peçam para falar dos netos. porque no terminamos nunca. Porque a gente não para nunca. É verdade. Sim. Vamos esta mañana a reflexionar en algo que considero que es muy importante en el caminar con Dios. Nessa manhã nós vamos ver algo que eu considero que é muito importante na caminhada com Deus. Y es usar el don de discernimiento de espíritus. Que é usar o dom de discernimento de espíritos. ¿Cuántos tienen el don de discernimiento de espíritus? Quantos têm o dom de discernimento de Que espíritos? levante la mano.
Levantem a mão. A ver, con más firmeza los que la Vamos ver, levantaron. mais firme, mais alto. ¿Cuántos recibieron el bautismo del Espíritu Santo? Quantos receberam o batismo no Espírito Santo? Levantem a mão. Les aviso Eu aviso vocês, que los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo os que receberam o batismo no Espírito Santo, recibieron también el don de discernimiento de espíritus. receberam também o dom de discernimento de espíritos. Entonces, ¿cuántos tienen el don de Então, discernimiento de quantos têm o espíritu? dom de discernimento de espíritos? Decile al que está al lado que él tiene don de discernimiento de espíritu. Diz para quem está do lado que ele tem o dom de discernimento de espíritos. Amém. 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 Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1. João 4, 1. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Ayer hablamos sobre los padres que guardan a sus hijos. Ontem nós falamos sobre os pais que guardam, que protegem os seus filhos. A veces los hijos salen de la protección de los padres Às vezes os filhos saem dessa proteção dos pais porque los padres no están usando el don de discernimientos de espíritu porque os pais não estão usando o dom de discernimento de y espírito hacen que los hijos reciban un espíritu extraño e permitem que os filhos recebam um espírito estranho a través de muchas cosas. através de muitas coisas. Entonces, este don, creo que este es un tiempo para usarlo. Então, sobre esse dom, eu creio que esse é um tempo para usá-lo. Jesús lo usaba constantemente. Jesus usava constantemente. Por ejemplo, en Mateo 16, Por exemplo, Mateus 16. versículo 13 al 17. Mateus 16, do 13 ao 17. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Jesús discierne que lo que recibe Pedro lo recibió directamente de Dios. Jesus discerne que aquilo que Pedro recebeu, ele recebeu diretamente de Deus. Pero en los versículos siguientes, Mas nos versículos seguintes, del 21 al 23, do 21 ao 23, miren lo que pasa. olhem o que aconteceu. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Qué importante usar el discernimiento para estar con los discípulos. Que importante usar o discernimento com os discípulos. De repente, el discipulador ve cómo Dios se revela en el discípulo. De repente, o discipulador vê como Deus se revela no discípulo. Pero tiene que tener cuidado porque a veces el discípulo viene con cosas buenas, Mas precisa ter cuidado, porque às vezes o discípulo vem com coisas boas, como Pedro.
como Pedro. Le dice al Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Pedro disse ao Senhor, não vai para Jerusalém, vão te matar lá. Y lo cuidaba. E cuidava. Y fue una cosa buena. Foi uma coisa boa. El discípulo cuidando al discipulador. O discípulo cuidando do discipulador. ¡Qué amor! Que amor! Pero el discernimiento de espíritu juzga de dónde proviene esa palabra. Mas o discernimento de espírito busca de onde provém essa palavra. Y aquí el Señor es muy fuerte cuando le dice, quítate de delante de mí, Satanás. E aqui o Senhor foi muito forte, dizendo, sai da minha frente, Satanás. Me eres tropiezo. Para mim é pedra de tropeço. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque não considera as coisas de Deus e sim as dos homens. Qué importante el discernimiento. Que importante o discernimento. Hay los que trabajan con arena, Os que trabalham, existem pessoas que trabalham com areia. necesitan un filtro para que la arena gruesa se separe de la arena fina. E usam um filtro para separar a areia grossa da areia fina. ¿Cómo se llama ese filtro? Como se chama o filtro? Peneira. Peneira. Penera. Y es importante que el don de discernimiento cumple una función así. E é importante, o dom de discernimento cumpre essa função de peneira, De separar. de separar. Entonces el discernimiento es para hacer diferencia entre una cosa y otras cosas. E o discernimento é para isso, para fazer diferença entre uma coisa e outra coisa. Es la separación entre lo bueno de aquello que parece bueno. É a separação entre o que é realmente bom do que apenas parece bom. Es la separación entre luz y tinieblas. A separação entre luz e trevas. Y las tinieblas y la luz fueron separadas por Dios para no encontrarse nunca más. E as trevas e a luz foram separadas por Deus para não se encontrar nunca mais. La palabra santidad tiene este sentido. A palavra santidade tem esse Es sentido. de separar constantemente las tinieblas de la luz. Separar constantemente as trevas da luz. Y dijimos que el don de discernimiento de espíritu es cuando el Señor nos llena con su espíritu. E dizemos que o dom de discernimento de espíritos vem quando o Senhor nos enche com seu espírito. Pero también se va creciendo de esta otra manera. Mas também vai crescendo de outra maneira. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreus capítulo 5, Versículo 14. versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Entonces, el discernimiento de espíritu es un don del espíritu Então, o discernimento de espíritos é um dom do Espírito, que viene instantáneamente con la llenura del Espíritu vem Santo, instantaneamente quando somos cheios do Espírito, pero también es un proceso. mas também existe um En processo. la medida que maduramos, Na medida que amadurecemos, también el discernimiento se manifiesta más claramente en nosotros. da mesma forma o discernimento se manifesta mais claramente em nós. ¿Cuál es el alcance del discernimiento espiritual? Qual é o alcance do discernimento espiritual? Entonces, distingue por lo menos tres cosas. Distingue pelo menos três coisas. Lo que es del espíritu humano, O que é do espírito humano, lo que es del espíritu satánico o que é do espírito y satânico lo que proviene del espíritu de e o Dios. que provém do Espírito de Deus. Y qué importante esto para cuidar la vida espiritual. Como é importante isso para cuidar a vida espiritual. Y la vida espiritual de nuestra familia E a vida espiritual da y família de los discípulos. e dos discípulos. Que esté activo constantemente este discernimiento de espíritu. Que o discernimento de espírito esteja ativo constantemente. En primer lugar, distingue lo que es del espíritu humano. Então, no primeiro momento, distingue aquilo que é do espírito humano. El espíritu humano
cuando nos convertimos, se une al Espíritu de Dios. O espírito humano, quando nós nos convertemos, se une ao Espírito de Deus. Pero está presente el espíritu humano Mas está presente o espírito humano. y tiene por lo menos estas E características. tem pelo menos essas características. El amor propio, O amor próprio, la confianza propia, a confiança própria, la voluntad propia a vontade própria y la exaltación propia. e a exaltação própria. A veces estamos hablando con una persona Às vezes estamos falando com uma pessoa y aparece el espíritu humano e aparece o espírito humano. y entonces comenzamos a captar E aí começamos a captar el espíritu humano de la persona, o espírito humano daquela pessoa que es el que está hablando. que está falando. Una persona que no conoce al Señor Uma pessoa que não conhece ao Senhor se mueve solamente con el espíritu humano, se move apenas com o espírito humano, con el amor propio, de amor la próprio, confianza propia, confiança própria, la voluntad propia vontade própria y la exaltación propia. e exaltação própria. Cuando nos convertimos, Quando nós nos el convertemos, espíritu humano se une al Espíritu de Dios. o espírito humano se une ao Espírito de Deus. Y es el espíritu humano el que tiene que estar crucificado E é o espírito humano que tem que estar crucificado, para que confiemos solamente en Dios. para que confiemos somente em Deus. Que nuestra confianza sea solo en Él. Que a nossa confiança esteja só Para nele. que optemos solamente por la voluntad de Dios. Para que nós optemos somente pela vontade de Y que Deus. la exaltación sea solamente para E Dios. que a exaltação seja somente de Deus. Pero por ahí aparece el espíritu humano Mas, às vezes, aparece o espírito en humano un cristiano, num cristão, defendiendo su situación, defendendo a sua posição, sua situação, enojándose, ficando chateado, bravo, peleando con otros, brigando com outros, criticando a algunos, criticando alguns, porque quiere disculpar su situación porque quer se desculpar naquela situação, o no quiere arreglar a la manera de Dios. ou não quer arrumar as coisas, acertar a maneira de Deus. El espíritu humano tiene que estar siempre en la cruz. O espírito humano precisa estar sempre na cruz. Luego, el don de discernimientos de espíritus Então, o dom de discernimento de espíritos distingue lo que proviene del espíritu satánico. distingue também o que provém do espírito satânico. El espíritu satánico está por todos lados en el mundo. E o espírito satânico está por todo lado no mundo. No solamente en lo que es brujería, Não apenas aquilo que é bruxaria, y donde ahora la bruja no está más con el gorro y anda en escoba. e agora a bruxa não tem mais aquele chapéu, né, e uma vassoura. Y las brujas hoy no son feas, E as bruxas hoje não são feias, son lindas. são lindas. Y hay brujerías por todos lados. E há bruxaria por todo lado. Y hay películas de brujos. E tem filmes de bruxos. Y por favor, tengamos muchos cuidados. Las películas que tienen que ver, estas películas de terror, Por favor, tenham muito cuidado com os filmes de terror, porque es brujería. porque é bruxaria. Y a algunos les gustan las películas de terror. E alguns gostam dos filmes de terror. Y no pueden discernir qué hay detrás de todo eso. Não conseguem discernir o que está de trás daquilo, Y por lo que trás está daquilo. detrás de todo eso es el espíritu diabólico. E o que está por trás daquilo é o espírito diabólico. Y que nuestros hijos, por favor, no miren estas E que os películas. nossos filhos, por favor, não olhem essas películas. Pero hay películas más tiernas que no son de terror. Mas tem outras, mas assim que não são de terror. Y están las películas de las hadas. Estão as películas Hadas. fadas. Las películas de Peter Pan. Os filmes de Peter Pan. Peter Pan es un demonio. Peter Pan é um demônio.
que mi hijo vamos al cine a ver de Peter Pan. Meu filho, vamos no cinema ver o filme do Peter Pan. Y todo lo que tiene que ver con el ocultismo. E tudo que tem que ver com o ocultismo. Hoy todo el mundo está en alguna medida de ocultismo. Hoje todo mundo tem alguma medida de ocultismo. Aún en las artes marciales. Alguns nas artes marciais, El karate, o karatê, el yoga o yoga y otras disciplinas que tienen que ver con filosofías orientales y ayudar al yin y al yang. e outros ensinos que têm que ver com teorias orientais como Yin e Yang. Está todo lleno de brujerías por todos lados. Tudo cheio de bruxaria por todos os lados. Bueno, a veces esto nos resulta más fácil captar, Talvez isso fique mais fácil de captar, pero el discernimiento de espíritu aún va más lejos. mas o discernimento de espírito vai ainda mais longe. Va a captar si Jesucristo es el Señor o no de una persona. Ele vai captar se Jesus Cristo é o Senhor ou não daquela pessoa. Y cuando la persona empiece a hablar, comienza a manifestar quién es el Señor de su vida. E quando a pessoa começa a falar, começa a manifestar quem é o Senhor da sua vida. El discernimiento de espíritu también va a descubrir si la persona se arrepintió de muchos pecados, pero no se arrepintió del Padre de todos los pecados. E o discernimento vai descobrir se a pessoa se arrependeu de muitos pecados, mas não se arrependeu daquele que é o Pai de El todos Padre os de los pecados. pecados O Pai dos pecados, se llama rebelión. o Pai dos pecados se chama rebelião. Y el discernimiento de espíritus capta si la persona, sí, dejó muchos pecados, mas el pecado de rebelión está intacto. E o discernimento do Espírito capta se a pessoa deixou muitos pecados, mas o pecado de rebelião ainda está ali intacto. Cuando Juan el Bautista habla del arrepentimiento, dijo estas palabras. Quando João Batista fala de arrependimento, ele disse essas El palavras. hacha está puesta a la raíz. O machado está posto na raiz, Y es la rebelión. que é a rebelião. Porque es el pecado que no se ve. Porque é o pecado que não se vê. El árbol del pecado lo tiraron abajo, A árvore do pecado caiu, pero las raíces están intactas. mas a raiz está intacta. En Rosario tenemos un árbol enorme que se llama ombú. Em Rosário nós temos uma árvore grande que se chama umbu. Y estaba en una plaza, E estava ali numa praça. pero creció tanto que el camino en la plaza, el árbol creció en el camino. E cresceu tanto aquela árvore que até cresceu por cima do caminho. Entonces lo que hicieron fue cortar el árbol al ras del suelo. E aí decidiram cortar então aquela árvore bem no chão, assim, no solo. Y parece que se solucionó el problema. E pensaram, bom, está solucionado o problema. Pero después empezó otra vez a crecer más grande que antes. E aí começou a crescer maior do que antes. Porque las raíces estaban vivas. Porque as raízes estavam vivas. El discernimiento de espíritu O discernimento de espírito capta la raíz del pecado, capta a raiz do pecado, que es este pecado de rebelión, que é o pecado de rebelião, que es contra toda forma de autoridad. que vai contra toda forma de autoridade. Mientras todos estamos en un mismo nivel, no hay problemas. Se todos nós estamos no mesmo nível, não tem problema. Pero si alguien tiene más autoridad que él, mas si sí alguém- hay problemas. Quando aparece alguém que tem mais autoridade que aquela pessoa, aí aparece o problema. Toda forma de autoridad le molesta Toda forma de autoridade incomoda. y la critica. E ele começa a criticar. ¿Y conocen a alguien así? Conhecem alguém assim? No se preocupen. Não se preocupe. ¿Dónde están? ¿Dónde están esta gente? En Argentina. É só na Argentina. Estão só na Argentina. El don de discernimientos de espíritu O dom de discernimento de espíritos a la vez identifica el espíritu sectario.
Às vezes identifica o espírito de que es sectarismo, el espíritu diabólico. de divisão, que é o espírito diabólico. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 1, Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, Pablo está descubriendo el espíritu sectario que estaba en esa iglesia. Paulo estava descobrindo aquele espírito de divisão que estava naquela igreja. 1:12. 1:12. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. El 13. Será que Cristo está dividido? Hasta ahí. El espíritu sectario Esse é o espírito sectário de es divisão. espíritu diabólico. É um espírito diabólico. Nos avergüenza las divisiones que hay en las iglesias. Nos envergonha as divisões que há na igreja. Satanás ha usado la división para restar poder a la iglesia. Satanás usou a divisão para tirar poder da igreja. Porque si la iglesia es una, Porque se a igreja é uma, ¿cuánto poder se desarrollaría? quanto poder se desenvolveria? Pero Satanás hizo que se dividiera la iglesia Mas Satanás fez com que a igreja ficasse dividida, y dando nuevas revelaciones a algunos dando novas revelações a alguns y algunos considerándolos superiores al resto. e outros se considerando superior ao resto. Y el don de discernimiento discierne estas cosas. E o dom de discernimento percebe essas coisas. El don de discernimiento también percibe la vida espiritual de la persona que uno tiene enfrente. O dom de discernimento também percebe a vida espiritual da pessoa que está na frente Porque dele. o nosotros ministramos vida o ministramos muerte. Porque nós ou ministramos vida ou ministramos morte. Estás delante de una persona Se estás na frente de uma pessoa que es cristiana, que é cristã, como me pasó a mí. como aconteceu comigo, Iba en el centro de una ciudad eu estava no centro de uma y cidade vi que a una cuadra venía un hermano. e vi que ali a uma quadra vinha um irmão. Y yo lo vi al hermano. E eu vi aquele irmão. Y el hermano también me vio, E ele também me viu. pero agachó la cabeza. Mas abaixou a cabeça Hizo como que no me veía. e fez como que não me visse. Entonces yo me fui acercando a él Então eu fui chegando perto y dele él cruzó a la otra vereda. e ele foi para outra calçada. Y yo también E eu também me crucé a la otra vereda. fui para outra calçada. Pero él empezó a caminar por el cordón de la vereda, E ele começou a caminhar pelo cordão da con la calçada, cabeza agachada. com a cabeça abaixada. Y yo me puse también en el cordón de E la vereda. eu fiquei também no cordão da calçada Y ¡pum! e bati na frente dele. Nos chocamos. Nos batemos, nos Entonces yo chocamos. le dije, gloria a Dios. Então ele disse a ele: glória a Deus. ¿Cómo te va? Como vais, irmão? Y él dice, ¿y cómo querés que me vaya? E ele disse: e como tu queres que eu vá? ¿No leíste el diario hoy? Não leste o jornal hoje? Y me dio toda una lista de las malas noticias que aparecen en los noticieros. E deu uma lista de todas as más notícias que aparecem no jornal. Y yo casi que entro en lo que me estaba diciendo. E eu quase que entrei naquela conversa Pero ali. me vino un texto Mas me veio um texto. y le dije, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Y él dijo, por fin soy limpio de todo lo que tenía en la cabeza. E ele disse: finalmente fiquei limpo de tudo que eu tinha na cabeça. Él me ministró muerte. Ele me ministrou morte. Era un hijo de Dios, É um filho de Deus. pero en ese momento fluía la muerte espiritual. Mas naquele momento fluía a morte espiritual. Y qué importante es encontrarnos con hermanos que a veces vienen con la muerte espiritual E como é importante encontrar esses irmãos que às vezes estão vindo com a morte y podamos espiritual impartirle la vida espiritual. e possamos compartilhar com eles vida A espiritual. veces con una palabra, Às vezes uma a palavra, veces es un abrazo, às vezes um abraço,
A veces es una sonrisa. Às vezes um sorriso, Le impartimos vida espiritual. compartilhamos vida Y espiritual el com don Ele. de discernimientos de espíritu E o, capta la muerte espiritual. e o dom do discernimento do Espírito percebe a morte espiritual. También el don de discernimientos de espíritus Também o dom do discernimento de espíritos capta lo que es legalismo, donde no hay una forma de vida, sino es una costumbre. também percebe o que é legalismo, onde não há forma de vida, mas apenas costumes. Son hábitos de iglesia o hábitos de hermanos. São hábitos ou da igreja ou dos irmãos. A veces yo estoy en la reunión, mientras está el culto, yo estoy recorriendo con los hermanos. Às vezes, durante a reunião, eu fico andando assim entre os irmãos. Y entonces había un hermano que tenía las manos levantadas. E havia um irmão que estava com as mãos levantadas. Y yo me acerco al hermano E eu cheguei ao lado dele. y le digo, ¿para qué estás levantando las manos? Perguntei para ele, para que tu está com as mãos levantadas? Y porque el que dirige dijo que levantemos las manos. Porque aquele que está lá na frente disse, ó, levantem as mãos. La palabra dice que levantemos las manos a Dios. A palavra diz, levantemos as mãos a Deus. Y no porque el que está delante me dice que levante las manos. E não porque o que está à frente aqui disse para levantar as mãos. Y después hubo un gran aplauso. E depois houve um grande aplauso. Porque cuando la canción comienza a subir en el nivel Porque quando a música começa a subir y o termina en una nota alta, nível, e termina numa nota bem alta, es una buena oportunidad para un é aplauso. uma boa oportunidade para um aplauso. Y entonces me acerco a uno que estaba aplaudiendo E aí eu cheguei perto de um que estava aplaudindo. y le digo, ¿por qué estás aplaudiendo? E perguntei, por que tu está aplaudindo? Y él me dice, porque todos aplauden. Porque todos estão aplaudindo. Yo quiero aplaudir a Dios Eu quero aplaudir a Deus. y no porque todos aplauden. E não porque todos aplaudem. Es fácil entrar en hábitos y É costumbres. fácil entrar nos hábitos e costumes. No es malo. Não tem problema, não Las é mal. costumbres no son malas, Os costumes não são maus. ni los hábitos E tampoco. nem os hábitos. Quizás algunos hoy participarán de la cena porque hay pan y vino, E hoje vamos participar da ceia, talvez alguns porque tem pão e vinho. pero el pan es tremendo. Mas o pão é tremendo. El que es mi cuerpo, dice la palabra de Dios. É o meu corpo, diz a palavra de Y Deus. esta es mi sangre. E ali está o meu sangue. Y no es el símbolo del cuerpo. E não é o símbolo pão. do corpo, o pão. Y el vino no es el símbolo de la sangre. E o vinho não é o símbolo do sangue. Tampoco el pan se transforma en el cuerpo de Cristo. E nem o pão se transforma no Y corpo de tampoco el Cristo. vino se transforma en la sangre de Ou o vinho Cristo. não se transforma no sangue de Por Cristo. la fe yo como el cuerpo de Cristo. Pela fé eu como o corpo de Y Cristo. por la fe yo bebo la sangre de E Jesucristo. pela fé eu bebo o sangue de Pero Jesus a lo Cristo. mejor alguno está tomando el vino Mas talvez que algum esteja tomando o vinho y está mirando la hora. e está olhando a hora. Y comió pan. Comeu o pão. Qué rico este pan. Que gostoso esse pão. Y a lo mejor el vino es rico. E talvez seja mesmo gostoso o pão e o Y vinho. el pan también. E o pão também. Pero lo que el Señor quería, Mas o que o Senhor queria haced memoria de mí. é fazer em memória de mim. Comer a Cristo Comer a Cristo y beber la sangre del Cordero. e beber o sangue do Cordeiro. El pan es comunión con Dios O pão é comunhão com Deus. y comunión con mis E hermanos. comunhão com os meus irmãos. Y la sangre, E o sangue, que al beber es el vino, que beber o vinho, es la limpieza de nuestros pecados. é a limpeza dos nossos pecados. Estoy acepto ante Dios. Eu sou aceito diante El de Señor Deus. me limpió O totalmente. Senhor me limpou totalmente. Si no están estos pensamientos, Se esses pensamentos não uno estão na puede nossa llegar a cabeça, beber indignamente. alguém pode chegar a beber indignamente.
Y esto se transforma en una costumbre. E isso se transforma apenas em costume. No es mala la costumbre, Não é mau o costume, pero el Señor quiere otra cosa. mas Deus quer outra coisa. Usemos el discernimiento del Espíritu cuando tomamos el pan y la copa. Vamos usar o discernimento do Espírito quando tomamos o pão e o vinho. El discernimiento de Espíritu también sirve para discernir a los falsos O profetas. discernimento de Espírito também serve para discernir os falsos profetas. Y Jesús lo usó en Mateo capítulo 7, E Jesus usou dessa forma em Mateus capítulo 7, versículo 15 y 16. Mateus 7, 15 y 16. 16. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Y miren cómo a veces funcionan los falsos profetas. Versículo 21 E olhem y como, 22. e olhem como funcionam às vezes os falsos profetas. Versículo 21 e 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Seu nome não fizemos muitos milagres. Entonces estos falsos profetas aún pueden hacer milagros, echar fuera demonios. Então esses falsos profetas podem até fazer milagres ou Pero mandar os demônios pero el embora. Señor dice, nunca os conocí. Mas o Senhor diz, nunca os conheci. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartai-vos de mim, vocês que fazem o mal. El don de discernimiento capta el espíritu satánico. O dom de discernimento percebe o espírito Los satânico. falsos profetas, por lo menos, son personas que no son conocidas en profundidad Os falsos profetas são pessoas que não são conhecidas na profundidade. y tampoco dan cuenta a nadie de lo que hacen. E também não prestam conta de nada do que fazem. Debemos tener mucho cuidado incluso cuando lo miras en internet. Nós precisamos ter muito cuidado, inclusive quando olhamos a internet. Hay de todo en internet. Na internet tem de tudo. Tenemos que usar el don de discernimientos de espíritu. Temos que usar o dom de discernimento de espíritos. Quiero decir algo también, que el don de discernimientos de espíritus Quero dizer também que o dom de discernimento de espíritos distingue lo que proviene del Espíritu Santo. distingue aquilo que provém do Espírito Santo. Distingue lo que proviene del espíritu humano, Distingue o que provém do espírito humano distingue lo que proviene del espíritu satánico e distingue do que provém aquilo que provém do espírito y satânico también distingue lo que proviene del Espíritu Santo. e também distingue o que provém do Espírito Santo. En primer lugar, cuando usamos el don de discernimientos de espíritus, Em primeiro lugar, quando usamos o dom de discernimento de espíritos, uno dice, ahora puedo captar qué pasa en el corazón de los otros hermanos. agora eu posso perceber o que passa no coração dos outros irmãos. En primer lugar, el don de discernimientos de espíritus Em primeiro lugar, o dom de discernimento de es espíritos para discernirse a sí mismo. é para discernir-se a si mesmo. Mire cómo lo usa el rey David en el Salmo 139. Olha como usa o rei Davi no Salmo 139, En el versículo 23 y 24. versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Él se autodiscierne. Ele se Qué autodiscerne. importante el don de Que discernimientos de espíritu. importante o dom do discernimento de espíritos. Quizás te enojaste. Talvez está chateado. Y si uno le pregunta, ¿te enojaste? E algum pergunta para você, está chateado? Sí, pequé. Sim, pequei. Pero el don de discernimiento va más al fondo. Mas o dom de discernimento vai mais fundo. ¿Por qué te enojaste? Por que tu estás chateado? Una hermana me trató mal Uma irmã me tratou mal. y me dice, ¿por qué no me saludaste? E me disse, por que tu não me saudaste, não me cumprimentaste? Le digo, ¿cuándo? Quando? Los otros días.
Um outro dia. No te vi, le dije. E eu disse para ela, não te enxerguei. Sí, me viste. E ela disse, sim, tu me viste. No, no te vi. Eu não te vi. Sí, sí, me viste. Não, tu me viste. Y no me fui bien. E eu não fiquei bem. Y en mi casa, Na minha casa, orando, orando, le dije, Señor, me enojé con esta hermana. eu disse, Senhor, eu estou chateado com essa irmã. Perdóname por enojarme. Me perdoa por isso. Y el Señor me dice, ¿y por qué te enojaste? E o Senhor me disse, por que tu ficou chateada? Y porque me dijo que la vi y yo no la vi. Porque ela me disse que eu enxerguei ela, mas na verdade eu não enxerguei. Y el Señor me dice, ¿y por qué te enojaste? E o Senhor me disse, por que tu ficou chateada? Y porque me hizo sentir mal. Porque ela me fez sentir mal. Y el Señor me dice, ¿y por qué te enojaste? E o Senhor me disse de novo, por que ficou chateada? Y entonces tuve que reconocer. Então eu tive que reconhecer Me hirió el amor propio. que foi o meu amor próprio. Y el Señor me dice, ¿y por qué te enojaste? E o Senhor disse, por que tu ficou chateada? Porque soy un orgulloso Porque sou orgulhoso y altivo. e altivo. Y no me gusta que me rebajen. E eu não gosto que me rebaixem. Don de discernimientos de espíritus. O dom de discernimento de espíritos. Para discernirnos a nosotros mismos. Para nos discernir a nós mesmos. Examíname, oh Dios. Sonda-me, ó Deus. Nosotros lo cantamos, examíname, oh Dios. Nós outros cantamos, sonda-me, ó Deus. Conoce mi E corazón conhece o meu coração y mis pensamientos. e os meus pensamentos. Don de discernimientos de espíritus. Dom do discernimento de espíritos. A veces usamos para con los demás, Às vezes usamos com os outros, pero para nosotros no. mas para nós mesmos não. Y está para esto. E é para isso, En primer lugar. em primeiro lugar. Te diría que no uses el don de discernimientos de espíritus para los demás si no comenzaste contigo mismo. E vou te dizer, não usa o dom de discernimento de espírito com os outros se não usar primeiro com você mesmo. Pero es un tema este. Mas é um tema isso, é um assunto. Entra a tu cuarto Entra no teu quarto, en secreto em secreto, y tienes que ser muy valiente e tens que ser muito valente para decirle a Dios, para dizer para Deus, examíname, oh Dios, examina-me, ó y Deus, conoce mi corazón. e conhece o meu coração. Yo me hago la idea de que estas cosas es parecida cuando uno entra en un gallinero de noche. Isso me parece assim, eu tenho a ideia de que isso é meio parecido quando alguém entra num galinheiro à noite. Todas las gallinas están durmiendo, Todas as galinhas estão ali dormindo, pero uno quiere una de estas gallinas mas a pessoa quer uma daquelas y galinhas entra al gallinero. e entra no galinheiro. ¿Cuántos entramos a un gallinero alguna vez? Quantos entramos em algum galinheiro alguma vez? Y usted sabe, de noche entrar a un gallinero, E você sabe que entrar de noite num el galinheiro, lío que se arma. que confusão que acontece. Las gallinas entran a revolotear. As galinhas começam a pular de um puleiro para outro. El gallo no sabe qué hacer, O galo não sabe o que fazer pero cacarea igual. e começa a cacarejar. Acá tenés un gallinero. Aqui dentro você tem um galinheiro. Todas las gallinitas acomodadas. Todas as galinhas estão ali quietinhas, acomodadas. Tenés el resentimiento bien acomodadito.
Tem o ressentimento ali bem acomodado. el otro pecadito por ahí, E o outro bien, pecadinho por ali, por todos ali. bien acomodados. Tudo bem acomodado. Y le decimos a Dios, E dizemos para Deus: entra en mi gallinero. entra no meu galinheiro. Qué lío que se arma. Que confusão. El discernimiento espiritual es primero para uno. O discernimento espiritual é primeiro para si mesmo. Cuando está operando el discernimiento espiritual, Quando o discernimento está operando, no va a producir extravío. não vai produzir perda de alguma coisa. Tiene mucha claridad. Ele tem muita clareza. El discernimiento espiritual O discernimento espiritual nunca destruye la familia. nunca destrói a Al família. contrario, la edifica. Pelo contrário, a edifica. Usa el discernimiento con tus hijos Usa o discernimento com os teus filhos y capta para ver su espíritu. e percebe qual é o espírito. Le preguntamos dónde estuviste, qué pasó aquí, qué pasó allá. Perguntamos aonde você esteve, o que passou ali, o que passou lá. Pero al padre le tiene que interesar dónde está su espíritu. Mas o pai tem que se interessar para ver onde está o seu espírito. Cuando está actuando el discernimiento de espíritu, Quando o discernimento do espírito está atuando, nunca va a obstaculizar la visión de Cristo. nunca vai ser um obstáculo para a visão de Cristo. Es más, va a sacar lo que obstaculiza la visión de Jesucristo. Pelo contrário, ele vai tirar o que é obstáculo para a visão de Cristo. Cuando está actuando el discernimiento de espíritu, Quando está atuando o discernimento do espírito, siempre te lleva a exaltar a Dios. sempre vai te levar a exaltar a Deus. Y capta las diferencias, E percebe as diferenças. porque a veces nosotros le llamamos comunión a lo que no es comunión. Porque às vezes nós chamamos comunhão a alguma coisa que não é comunhão. Hay hermanos que tienen comunión unos con otros, Há irmãos que têm comunhão uns com os outros. pero hay otros hermanos que tienen diplomacia, pero no es E comunión. tem outros irmãos que têm diplomacia, mas O não é tienen comunhão. política para tratar unos con Ou otros. tem política para tratar uns com Y os son outros. políticos para tratar unos con E otros, são políticos para tratar uns com os outros. pero no es comunión. Mas não é comunhão. Y el discernimiento de espíritu E o discernimento de espíritos discierne cuando hay comunión. discerne quando há comunhão. El discernimiento de espíritu O discernimento de espíritos siempre va a llevar a paz y reconciliación. sempre vai levar a paz e reconciliação. El discernimiento de espíritu siempre va a guardar la unidad en el espíritu. Ele sempre vai guardar a unidade no espírito. Cuando estemos escuchando algunos de los ministerios, Quando nós estamos escutando alguns dos ministérios, para saber si un ministerio es genuino, para saber se esse ministério é genuíno, es porque lleva la unidad. é porque leva a unidade. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ellos nos van a llevar a la unidad de la fe Eles vão nos levar à unidade da y fé al conocimiento del Hijo de Dios e ao pleno conhecimento do Filho de y a Deus. un varón perfecto. E somente há um varão perfeito. Pero cuando un ministerio pone división, Mas quando um ministério põe divisão, y puede ser lindo el ministerio, e pode até ser lindo aquele ministério, y el 95% de lo que dijo fue amén, e 95% do que ele disse, eu posso dizer amém. pero hubo un trozo donde mostró su espíritu, un trozo de palabra donde mostró su espíritu. Mas há um pedaço ali de palavra onde ele demonstrou qual era o Espírito. Tenemos que tener cuidado Precisamos ter cuidado para discernir. para discernir. El discernimiento de espíritu capta donde hay unidad y donde no la hay. E o discernimento de Espírito percebe onde há unidade e onde não El há. discernimiento de espíritu siempre nos va a alejar del pecado O discernimento de Espírito também sempre vai nos deixar longe do pecado. y también siempre nos va a alejar de las mezclas. E também sempre vai nos separar daquilo que é mistura. Por ahí escuchamos un mensaje tremendo Em algum lugar, talvez a gente escute uma mensagem tremenda, que dice que es de renovación.
E diz que é de renovação, pero hay que sacar el evangelio del reino mas precisa tirar o evangelho do reino para poner eso. para colocar isso. Hay que sacar algunos mandamientos que Jesús dijo para poner esto otro. Tem que tirar alguns mandamentos que Jesus disse para colocar esse novo. Siempre recuerdo cuando lo que cuenta Jorge y Mitiam. Eu sempre lembro daquilo que nos contou o Jorge Mitian. Creo que fue en Ecuador predicando en un congreso de pastores. Eu creio que foi no Equador, falando num congresso de pastores. Y entonces él predicó sobre la indisolubilidad del matrimonio. Então ele pregou sobre a indissolubilidade do matrimônio. Y entonces termina el mensaje y un pastor se le acerca. Então, terminou a mensagem, um pastor se chegou para Y ele dijo, gracias por la palabra. e disse obrigado pela palavra. Pero ahora, esa palabra actualizada, Mas agora, essa palavra atualizada, ¿cómo la juzgamos? como lá usamos ela? Bueno, como dijo Jesús, dijo Jorge. O Jorge disse, como Jesus El disse, que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. o que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Bueno, pero esta palabra en el momento que estamos viviendo ahora. Aí o pastor de novo disse, mas essa palavra, no momento que nós estamos vivendo agora. Ah, dice Jorge. Aí o Jorge disse, Bueno, tá bom. el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. O que repudia sua mulher e se casa com outra comete adultério. No, pero lo que yo le digo es para en la práctica, en la práctica. Aí, não, mas eu estou falando assim na prática. ¿Cómo hacemos con la gente que está viniendo así? Como fazemos com as pessoas que estão vivendo assim? Ah, dice Jorge, ahora entiendo. Disse o Jorge, agora eu estou entendendo. El que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. O que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Pero hermano, ¿no hay que ser más misericordioso? Mas, irmão, não precisamos ser mais misericordiosos? Sí, Sim, pero no podemos ser más misericordiosos que Dios. mas não podemos ser mais misericordiosos que Deus. Y el don de discernimientos de espíritus E o dom de discernimento de espíritos nos ayuda a ser fieles a la palabra de nos Dios. ajuda a ser fiel à palavra de Deus. Y esta es una de las pautas para el discernimiento de espíritus. E essa é uma das pautas para o discernimento Tengo do que espírito. conocer lo que Dios dice aquí Tenho que conhecer o que Deus diz y aqui. predicar lo que dice aquí. E pregar aquilo que diz aqui. Ni rebajar ni aumentar, Nem diminuir, nem aumentar. tal cual lo dice aquí. Exatamente o que diz Esto aqui. es lo que tenemos que predicar y enseñar. Isso é o que temos que pregar e ensinar. Otra pauta para el discernimiento de espíritu. Outra pauta para o discernimento do El espírito. discernimiento de espíritu aumenta cuando aumenta la oración. O discernimento de espíritos aumenta quando aumenta a oração. Las personas que oran poco tienen poco As discernimiento. pessoas que oram pouco têm pouco discernimento. Se tragan todas las pastillas que el diablo está dando. Eles acabam comendo todas as pastilhas que o diabo entrega para eles. El discernimiento de espíritu solo lo usan aquellos que buscan santidad O discernimento de espíritos também só é usado por quem busca santidade. y nunca se mueve con E impulsos. nunca se movem com impulsos. Observa, Ele primeiro observa, escucha escuta atentamente atentamente. y luego discierne. E logo discerne. Va a Dios. Vai a Deus Y no es impulsivo. e não é impulsivo. Y si tiene que decir algo, E se tem que dizer alguma coisa, usa el tiempo de Dios para decirlo, usa o tempo de Deus el para momento de dizer. Dios O momento de Deus. y la palabra adecuada. E a palavra adequada. O a veces, en algunas ocasiones, Ou sale a relucir la indignación. às vezes, O en algunas ocasiones, em algumas ocasiões, sale a relucir la indignación. sai a reduzir a indignação. Cuando Jesús entró en el templo Quando Jesus entrou no templo y vio ahí que se vendían las ofrendas, e viu que ali estavam sendo vendidas aquelas ofertas do templo, le vino una indignación muy veio para ele grande uma indignação y se hizo un látigo, e fez un látigo. um chicote.
chicote. Chicote. Azorrague, mais fácil. Y estaban los cambistas Estavam ali os cambistas, con el dinero ahí. com o dinheiro. ¿Sabe lo que es tirarle a un cambista todo el dinero? Sabe o que é tirar do cambista todo o dinheiro? Pero él lo hizo. Mas Jesus fez. Y encima los castigó. E depois os castigou. Bueno, a veces puede ocurrir Às vezes pode acontecer que el discernimiento venga en forma de indignación. que o discernimento venha em forma de indignação. El que tiene bastante discernimiento es el diablo. O que tem muito discernimento é o diabo. Y a veces se manifiesta E às vezes se manifesta. cuando la presencia de Dios es muy fuerte. Quando a presença de Deus é muito forte. Y les digo, ¿cómo probar los espíritus Como provar os espíritos si no andamos en el espíritu? se não andamos no espírito? La vida en el espíritu. A vida no espírito. Usemos los dones del espíritu. Vamos usar os dons do Vamos a espírito. ponernos de pie. Vamos ficar de pé. No vamos a pedir el don de discernimiento. Não vamos pedir o dom do discernimento. Lo vamos a reconocer Vamos a reconhecer y vamos a dar e gracias. vamos agradecer. Si se animan a orar conmigo esta oración, Vamos orar essa oração? repítela. Repete a oração. Padre nuestro. Pai nosso, Otra vez. Padre nuestro. Gracias por el Espíritu Santo. obrigado pelo Espírito Santo. El Espíritu Santo que me diste O Espírito Santo que tu me deste tiene el don de discernimiento de espíritu. tem o dom do discernimento de espírito. Y yo tengo el don de discernimiento de espíritu. E eu tenho o dom do discernimento El de Espíritu espírito. Santo tiene el don de discernimiento de espíritu. O Espírito Santo tem o dom do discernimento de Y espírito. esta mañana E esta manhã yo te agradezco eu te agradeço, porque yo tengo porque eu tenho el don de discernimiento de o espíritu. dom de discernimento de Mi espírito. hermano tiene el don de discernimiento de espíritu. Meu irmão tem o dom do discernimento Toca de a tu espírito. hermano. Toca o teu irmão. Mi hermano tiene el don de discernimiento de espíritu. Meu irmão tem o dom de discernimento. Gracias Obrigado, por Senhor, lo que le diste a él. pelo que deste a ele. Gracias por el don de discernimiento de Graças pelo espíritu. dom de discernimento de En el espírito. nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Y amén. Amém.